Olá, eu sou o professor Alexander Dias Machado e vim aqui conversar com vocês, apresentar-lhes o projeto Igarapé-Aranã. Igarapé é um córrego pequeno e Aranã é a população indígena que vivia na região da nascente do rio Jequitinhonha. Nós estamos aqui no Igarapé-Aranã, no município de Diamantina. Nós estudamos durante 2 anos, o ano de 2022 até 2024, 200 quilômetros do rio Jequitinhonha, monitorando e buscando avaliar qual o estado de saúde desse trecho do Alto Jequitinhonha. Nós escolhemos 8 pontos de coleta, desde a nascente no município de Cerro, passando por Diamantina e alguns distritos do município de Diamantina, até chegar a 200 quilômetros da nascente no município de Caçaratiba, que é um distrito de Turmalina. Lá em Caçaratiba tem a cachoeira da Barra do Caiçara, onde a partir dali o Jequitinhonha passa a ser chamado Médio Jequitinhonha e já vai dar origem à represa de Irapé. O Igarapé-Aranã estudou o rio durante 2 estações em cada ano, verão e inverno, ou seja, a seca e a chuva. A chuva é o período de verão, no final do ano, e a seca no inverno, no meio do ano. O rio apresenta de verdade 2 formas muito diferentes durante um ano todo, sendo, no período das chuvas, um rio caudaloso, bem grande, com grande volume de água, profundidade e também correntezas. Já na seca ou no inverno, o rio diminui drasticamente o seu volume. Depois dessa diferença sazonal, nós encontramos, a partir de elementos climáticos, alguns fatores climáticos que são diferencial tanto na fase do verão quanto na fase de inverno. Por exemplo, a pressão atmosférica, a umidade relativa, a temperatura média e máxima, são elementos que de fato variam drasticamente, tendo 2 pontos com diferença significativa entre o verão e o inverno. Uma característica interessante que encontramos é a diminuição da velocidade do vento. O vento, pelos tempos que nós analisamos, vem diminuindo nessa região, o que pode ter uma forte influência ecológica. Voltando para o rio, nós estudamos então as suas margens, vimos a qualidade da mata ciliar, saber se de fato era uma mata de mata nativa, de mata plantada, se haviam cercas, se haviam pastagens, o que havia nas margens desse rio. E também a integridade, se haviam pontes, erosões, quais as influências humanas. Depois entrávamos para a água mesmo. Dentro da água, nós estudamos a coluna d'água, características físico-químicas, temperatura, oxigênio dissolvido, que também houveram diferença entre cada um dos 8 pontos estudados. Nós também estudamos os macroinvertebrados do fundo do rio, porque eles são muito bons bioindicadores para dizer se aquele ponto é um ponto que tem grande diversidade biológica e isso significa uma riqueza e uma saúde ambiental. Esses macroinvertebrados também variaram em cada um dos 8 pontos estudados, sendo que mais próximo à nascente eles são melhores e à medida que vai se aproximando das cidades, eles vão diminuindo sua biodiversidade e representando uma menor pontuação para a saúde do rio. Além dos macroinvertebrados bentônicos, nós estudamos também a qualidade dos micro-organismos que viviam na coluna d'água, bactérias, vírus e vermes, nas suas formas larvais e ovos. Vírus estudados foram o hepatite, o enterovírus e o Covid-19, SARS-CoV-2, sendo que nenhum deles foram encontrados nas nossas amostras. Os vermes e ovos de vermes também não foram encontrados em nenhum dos 8 pontos estudados. Isso se dá, provavelmente, porque a amostra é pequena num rio tão grande e outros métodos com uma coleta de uma amostra maior pode apresentar mais resultados diferenciados. Ou também ainda as coletas mais próximas das cidades, vilarejos e das populações que estão próximas aos rios. Outro ponto que nós estudamos foi também as bactérias. Já essas deram grandes resultados. Na verdade, resultados negativos. Por quê? Em todos os pontos estudados, fora a nascente, todos os pontos estão muito contaminados com bactérias patogênicas,
E nós realizamos cultura e antibiograma para saber se essas bactérias eram resistentes ou sensíveis aos principais antibióticos utilizados na prática clínica. E, de fato, essas bactérias, muitas delas, já são resistentes a alguns desses antibióticos, representando um risco ainda maior à população. Nós estudamos também os peixes. Coletamos o peixe, o lambari, e vimos as suas brânquias. Qual a qualidade da água está representada nas suas brânquias, que vive retirando dessa água o seu oxigênio. Nós realizamos imunistoquímicas para uma proteína de estresse, onde a gente sabe se o peixe está sofrendo com a baixa qualidade da água. E o peixe, em maior ou menor grau, sofreu em todos os pontos percebidos e estudados, fora o ponto da nascente. Depois, lá em Caçaratiba, ele está melhor um pouco, mas no trecho, logo que passa por Diamantina, até antes de chegar em Caçaratiba, com certeza o esgoto da cidade de Diamantina estressa e adoece muito o peixe. Estudamos também os pequenos mamíferos. Nas margens de cada um dos pontos estudados, colocamos armadilhas e em alguns dos pontos, algumas armadilhas foram sucesso na coleta desses animais. Coletamos dele sangue e fizemos análises para leishmaniose visceral e cutânea. E nenhum tipo de leishmania foi encontrado nesses animais, demonstrando que eles estão livres da transmissão e de serem portadores dessa doença. Depois de termos estudado todo o rio, geramos um mapa para cada uma das estações, onde nós colocamos a qualidade do rio em cada um dos trechos, demonstrando tanto no inverno, quanto no verão, quanto nas margens e bordas do rio, quanto também na coluna d'água e no fundo, a caracterização da qualidade desse trecho, onde alguns deles estão muito representando o risco com a cor vermelha, e onde outros trechos estão muito tranquilos ainda do ponto de vista ambiental, da cor azul. E entre o azul e o vermelho, o laranja e o amarelo vão representar contaminações e riscos intermediários. Nós correlacionamos esses achados da saúde ambiental do rio com a saúde das populações humanas de 6 comunidades desse trecho. E aí então, nós descobrimos que o rio representa grandemente uma análise como se fosse um corpo humano. Toda a estrutura do Alto Jequitinhonha, o rio Jequitinhonha, é um grande vaso onde a gente pode ir lá estudá-lo e conseguir encontrar e entender a saúde de toda a população, de todas as populações que vivem nessa área estudada de 400 km², que é o alto da bacia, da nascente e cabeceira do rio Jequitinhonha. Nós concluímos a nossa pesquisa dizendo que o esgoto é o principal contaminante do rio. O rio já foi, por algumas décadas, muito contaminado pela presença do garimpo ilegal. Entretanto, atualmente ainda sobram cicatrizes desse garimpo, mas a contaminação que era reconhecida, oriunda do garimpo, há poucas décadas atrás, está resolvido. O rio está livre da contaminação direta pelo garimpo, sobrando ainda, provavelmente, a contaminação crônica desse uso, mas essa não foi avaliada. Entretanto, a paisagem, em relação ao garimpo, está muito bem recuperada. O problema do rio Jequitinhonha, de acordo com o nosso monitoramento, é sim o despejo de esgoto in natura de todas as comunidades, inclusive do município de Diamantina, que é o principal contaminante do Alto Jequitinhonha. Nós agora devemos demonstrar os nossos resultados para o poder público, para a prefeitura e para instituições, de forma a angariar força e um arcabouço teórico para solicitar e exigir mudanças para o fim da deposição do esgoto in natura no Alto Jequitinhonha. Isso sim vai trazer qualidade para o rio e qualidade para a sua população.